for bailarino Bolshoi, não tiver mais nada a ver com política, eu vou continuar sendo amigo do senador Girão, porque é uma das figuras mais incríveis, assim, é um privilégio, é raro eu conhecer um político que eu realmente possa considerar um amigo. Então, se eu fosse senador, se Paulo Figueiredo fosse senador, Deus me livre e guarde, eu certamente votaria em Eduardo Girão. E na Câmara votaria no Marcelo Barratem também. Realmente essa dupla é muito boa. Eu só acho que é uma disputa inglória, né? Talvez eu não goze do mesmo otimismo, mas goze do mesmo entusiasmo para que os senadores abram os seus votos. A gente tem outras pautas para tratar, eu quero entrar aqui na questão do Google e da União Europeia, porque é engraçado, eu quase nunca cubro assuntos de Europa, eu não me considero um especialista em Europa, é claro que eu acompanho a política europeia com enorme atenção, embora ela seja bem menos importante do que os Estados Unidos, mas esse caso, essa notícia especificamente que está disponível no Paulo Figueiredo Show, ela merece a sua atenção. Vejam aqui comigo. Google rompe com a agenda globalista e decide não implementar verificadores de fatos nos resultados de pesquisa e vídeos do YouTube na União Europeia. Vocês podem ler a reportagem no site do Paulo Figueiredo Show, mas não sei porque isso aqui estava aqui, mas resumindo essa reportagem, o Google informou a União Europeia que não vai integrar a verificação dos fatos, aqueles fact-checkers, os verificadores de fato, as agências lupa, sei lá, das contas, nos resultados de pesquisa ou em vídeos no YouTube na Europa. Então, isso acontece no contexto do Código de Conduta sobre Desinformação da União Europeia, que é a legislação que, nas palavras da União Europeia, estenderá a cobertura de verificação de fatos para todos os Estados-membros em idiomas da União Europeia e garantirá que as plataformas façam uso mais consistente da verificação de fatos em seus serviços. Além disso, o Código trabalha para garantir contribuições financeiras justas para o trabalho dos verificadores de fatos e o melhor acesso dos verificadores de fatos às informações que facilitem o seu trabalho diário. Ou seja, hoje os donos da verdade vão fact-check todo mundo. Eu já expliquei, quem fez o meu curso sabe de onde vem o dinheiro desses caras, dos bilionários internacionais, que financiaram um complexo industrial da censura que enche o rabo de jornalistazinho de esquerda fracassado que tinha que ser catador de lixo no mundo inteiro. Isso tudo para garantir a uniformidade das narrativas. Tipo, verificação de fato. O vírus do chinês veio de um laboratório de Wuhan. Falso. A revista Nature publicou com vários cientistas de que o vírus, a origem do vírus é natural, etc, etc. Vamos falar no programa de hoje sobre como isso é mentira. Essa é a legislação da União Europeia. Uma ferramenta de censura para forçar as plataformas de mídia digital a adotar esse tal dos verificadores de fato, agências de fact-checking, enchendo o cu de dinheiro. E qualquer semelhança disso com o Brasil não é mera coincidência. Você já tem diversas, já que o Brasil não consegue aprovar legislação e não precisa de Congresso para funcionar, você já tem uma série de parcerias entre o Tribunal Superior Eleitoral do Alexandre e Barroso com as agências de checagem de fato, com o intuito justamente de censurar discurso político, sobretudo sobre as eleições. Aqui a gente tem um exemplo diretamente da própria página do TSE, se você não acredita em mim. Parceria entre a Justiça Eleitoral e agências de checagem de fatos evitou disseminação de notícias falsas no segundo turno das eleições. Eis que então o Ken Walker, presidente de assuntos globais da Alphabet, que é a mãe do Google, enviou uma carta para a vice-diretora de comunicação de conteúdo e tecnologia da Comissão Europeia, dizendo que eles simplesmente não, pode tirar isso aqui, Bruno, não iriam se comprometer com nada disso e que iria se retirar de todo e qualquer compromisso feito com relação à checagem de fato nas suas plataformas. Eu vou dizer para vocês qual era o plano. O plano das elites globais, esses caras que a gente vai derrubar, a ideia deles era, através da Europa, garantir censura para o mundo inteiro. Não só Europa, Brasil, Canadá, porque as empresas iam ter que implementar regras na Europa que todas as big techs iam ter que seguir. Iam ter que seguir na Europa, iam ter que seguir no Canadá, na Nova Zelândia e por aí vai.
Ou seja, os caras iam impor a censura que eles não estavam conseguindo impor nos Estados Unidos, graças à primeira emenda, por meio de obrigação das Big Techs para elas seguirem essas regulamentações de pressão nos outros países. E você aí, amiguinho, achando que está lutando contra Alexandre de Moraes. Você não está lutando contra Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é um dos instrumentos desta gente de impor a censura a você. Mas ele não é o artífice, ou melhor, talvez ele é pelo menos partícipe, mas ele não é o mentor desse processo. E o plano deles estava dando muito certo. Eles tentaram nos Estados Unidos com aquele Board of Government Disinformation e tal, Conselho de Desinformação Governamental. Eles tentaram, deu errado. Só que deu muito errado no resto do mundo, porque no meio do caminho eles tiveram um problema. O Trump sendo eleito. E as Big Tech perceberam que elas estavam sendo seguradas como reféns e agora elas têm um aliado. E não só têm um aliado, mas elas fizeram uma baita aproximação. Já o Trump. Vocês podem se lembrar que quem estava na posse dele, quem estava na posse do Trump lá na primeira fileira, pouquíssima gente, né, mas estava lá o Mark Zuckerberg, o Sundar Pichai, do Bill Gates, teve o Bill Gates sentando com ele, o Elon Musk, o Sundar que eu digo da Microsoft, não é o Sunday a sobremesa, não. Não sei se diz Sunday ou Sunday, não sei. Pichai, esse cara é esperto. Né? Você vê Jeff Bezos, todas as grandes empresas de tecnologia ali alinhadinhas com o Trump. Eu já falei e vou falar muitas vezes para vocês. A onda na qual o Alexandre surfou não existe mais. O mundo está em um processo de reversão. E essa reversão vai chegar ao Brasil. Tem um outro assunto, não botou na pauta, João, já vi. Mas está aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Trump congela ajudas federais para praticamente todo o aparato woke para adaptá-las a uma nova agenda política. Todo esse financiamento dessa galera está indo para o espaço. E eu volto a dizer, esta era a onda na qual o nosso surfista prateado, a careca idêntica, que era o Alexandre de Moraes, estava surfando. Acabou. O tsunami está vindo. Vocês acham que o Brasil vai andar na contramão do mundo, vai conseguir consolidar o poder a tempo? Jura? Não é possível, eu tenho que estar muito enganado e até agora eu me enganei sobre pouquíssimas coisas. Essa reversão, aliás, rapaziada, aqui nos conteúdos a gente tem... não está sendo vista só nessa parte da liberdade de expressão, mas toda a agenda woke, as empresas de tecnologia e muitas outras em todos os ramos estão desembarcando da agenda woke, da pauta de DEI. E DEI não tem nada a ver com o que você fez, tem a ver com diversidade, equidade e inclusão. Então, olha, só em janeiro nós tivemos os seguintes acontecimentos. No dia 6 de janeiro, o McDonald's anunciou que estava encerrando a participação em pesquisas externas que mediam a demografia da empresa. Quantos negros, brancos, pardos, anões, travestis, ursos, gatos, e por aí vai, eles contratavam. Na contratação da empresa. Ou seja, acabaram com as iniciativas DEI. No dia 10 de janeiro, a Meta anunciou o encerramento dos programas DEI. 23 de janeiro, os acionistas do Costco votaram em peso para rejeitar uma proposta que obrigaria a empresa eventualmente a retornar às políticas DEI. Detalhe, os diretores do Costco não queriam acabar com a política DEI. De novo, diversidade, equidade e inclusão. Lacração corporativa. No dia 24 de janeiro, o Target anunciou que encerraria os programas de equidade racial, em que o Target, a empresa da lacração, o Target aqui nos Estados Unidos, você vai, tem, as modelos do Target, tudo umas baleias, uma porra de umas gordas com as pelancas saindo de lingerie no Target. Você olha e fala, meu Deus do céu, que horror. Aí bota um anãozinho, uma coisa horrorosa. Tudo para DEI. Né? Até a Disney está pulando fora da agenda woke. Então você tem claramente uma onda de reversão no mundo. E eu acho, que no Brasil, a turma que tem dinheiro não fique para trás.
O que eu posso dizer é que na pauta da censura, sem dúvida nenhuma, o Brasil parece com o discurso de uma era longínqua, de tempos atrás. Vejam o nosso querido presidente do Supremo Tribunal Federal. Caracteriza o mundo contemporâneo, ela impediu que o senso comum prevalecesse. E, portanto, ficou uma visão meio futebolística de Fla-Flu, de que quem é conservador é contra a regulação e quem é liberal ou progressista é a favor. E é uma visão completamente equivocada. Não importa se você... Ministro, senso comum tipo, só existe homem e mulher? Senso comum tipo, se eu me identificar como um dromedário, eu não sou um dromedário? Tipo isso? Isso é Fla-Flu? Senso comum do tipo, não, nós não devemos cancelar passaportes de jornalistas. Senso comum do tipo, nós não devemos tornar um presidente inelegível porque ele fez uma reunião com embaixadores, o maior líder político do país. Senso comum do tipo, eleições devem ser auditáveis. Senso comum tipo, funcionários públicos como presidentes de tribunais podem ser criticados. Senso comum, tipo, o Poder Judiciário não pode legislar. Senso comum, tipo, não dá para um tribunal anular um processo de condenação de 3 instâncias de um cara condenado por corrupção para ele poder voltar à presidência. Esse tipo de senso comum do tipo 61% dos brasileiros terem medo de expressar as suas opiniões nas redes sociais, livro-texto de censura e ditadura. Esse tipo de senso comum, o senso comum tipo uma velhinha que pinta uma estátua com batom não deve pegar 17 anos de prisão? Senso comum tipo... traficantes de drogas deveriam continuar presos. Senso comum, tipo, a polícia pode fazer operações com helicópteros. Senso comum, tipo, a polícia pode fazer operações contra o tráfico de drogas em uma favela. Senso comum, tipo, se nós não sabemos os efeitos de determinados remédios, não podemos impor uma ditadura sanitária. Senso comum, tipo, é melhor não trancar as pessoas dentro de casa e impedir elas de poderem trabalhar, porque senão a economia vai para o buraco. Foi esse tipo de senso comum que ficou impedido, ministro? O senso comum, nós somos o senso comum. E nós vamos meter um pé na sua bunda. Perigo é você gostar. É conservador ou liberal, não pode ter pornografia infantil na rede. Não pode ter terrorismo na rede. Portanto, é mesmo. As pessoas com um pouco de boa vontade e de boa fé vão conseguir construir um mínimo de common ground, um mínimo de meio termo de regulação que permita que a liberdade de expressão desempenhe o papel que deve ter na vida contemporânea, mas impeça que o mundo desabe num abismo de incivilidade, de mentiras, de desinformação. Peraí, ministro. Então quer dizer que eu já tive mais de 10 redes sociais por causa de tráfico de drogas, terrorismo ou pornografia infantil? Eu me pergunto. A revista Timeline foi tirada do ar por ordem do seu tribunal ontem. Foi pelo quê? Terrorismo, tráfico de drogas? Qual dessas coisas que o senhor acabou de dizer? Que já estão previstas dentro da legislação? Mentiroso. Sabe qual é o senso comum, ministro Barroso? Que o senhor é um mentiroso de quinta categoria. E eu volto a dizer, o nosso movimento vai... E não a sua, pessoalmente, necessariamente, mas a bunda de vocês que estavam no Fórum Econômico Mundial para fora da sociedade. E não adianta, o Trump é a prova de que vocês não vão vencer. Sabe uma dessas mentiras que o senso comum do ministro Barroso não queria que fosse dito nas redes sociais?
Lembra? Bom, eu vou fazer o seguinte. Vou lembrar um assunto proibido trazendo essa notícia aqui. Bota aqui. CIA acredita que vazamento de laboratório... CIA provavelmente causou a pandemia de Covid-19. Segundo os analistas da CIA, o entendimento deles é que é mais provável que o vírus tenha se originado em um laboratório do que por causas naturais. E a grande questão aqui, óbvio, é que esse tema era simplesmente proibido de ser discutido pelos donos do senso comum, como o ministro Barroso. E o que a CIA está falando, não agora, porque isso já existia, só ficou público agora. Algumas pessoas já falavam há anos e foram repreendidos e censurados por isso. Eu mesmo fui o primeiro no Brasil a comentar isso na Jovem Pan. Foi achado em 4 meses, o hospedeiro do MERS foi achado em 9 meses. Até hoje ninguém achou o hospedeiro do coronavírus, do Covid-19, né? Do SARS-CoV-2, na verdade, que causa a Covid-19. E aí, ficou outra coisa que você vai olhar, aí você vai olhar assim, mas de onde é que veio o vírus? Não, o vírus veio de Wuhan. Aí você fala assim, mas Wuhan? O que tem em Wuhan? Rapaz, Wuhan tem o laboratório da China que faz pesquisas justamente com o coronavírus. Eu lembro dessa época. Caraca, mas que coincidência estranha. Aí você teve uma declaração do secretário de Estado, Mike Pompeo, na época, 15 de janeiro desse ano, dizendo, não, os Estados Unidos já detectaram que as primeiras pessoas que tiveram coronavírus, os pacientes iniciais, não foram pessoas que foram ao mercado de Wuhan, não. Foram justamente pessoas que trabalhavam no laboratório de Wuhan. Eita. Aí você fala assim, opa. Aí, olha que doideira. Agora eu vou explodir a cabeça das pessoas, tá? Quem financiava essa pesquisa no laboratório de Wuhan? Os Estados Unidos. Eu falo, como é que é? Sim, os Estados Unidos. Você quer saber quem autorizou? Quem foi o homem que autorizou essas pesquisas? Quem? O Anthony Fauci. Assim, lá, filme, bom. Eu sei que parece um filme. É um filme bom. Eu sei que parece um filme, mas é tudo real. O cara das 3 máscaras. Anthony Fauci, que recebeu um perdão preventivo do Joe Biden no último dia do governo. Eu não tenho. Obrigado, Júnior, por toda a harmonização facial que você fez aí para me deixar tão bonito. Tô bem mais bonito que naquela época. Obrigado. Mas que saudade desse tempo de Pânico, né? O Pânico é o programa que eu sinto falta de fazer. Naquela época, eu não me lembro qual foi a data, eu fui a primeira pessoa que falou sobre isso no Brasil. E eu sofri bloqueio de rede social na época, pelas próprias redes sociais, que não podia falar. A Jovem Pan, teve uma confusão na época. O assunto era simplesmente proibido. E agora tudo aquilo, exatamente as informações, estão se tornando públicas. Já eram de conhecimento da CIA durante o governo Biden. Só que eles escondiam. O Trump simplesmente tornou público. Lembra do presidente Bolsonaro? O quanto que ele apanhou na época, quando ele disse que o vírus tinha vindo da China? Olha isso, abre aqui. Cuidado, pessoal, tirem as crianças da sala. Carta capital, tá? Em novo ataque à China, Bolsonaro diz que coronavírus pode ter nascido em laboratório. Lembram do massacre que o cara sofreu? Eu nem sei porque que vocês botaram na pauta Carta Capital, porque isso foi notícia no Globo, foi notícia no Fantástico. A China fez uma puta ameaça ao Brasil. E, no entanto, hashtag Bolsonaro tinha razão. Hashtag Paulo Figueiredo tinha razão ainda antes do Bolsonaro. Porque agora a CIA, está dizendo oficialmente que a probabilidade maior é justamente que o vírus tenha vindo de laboratório. E eu vou dizer, a posição da CIA foi dada pelo atual diretor sem que novas evidências tenham aparecido. Ou seja, eles já sabiam, durante o governo Biden, não fizeram absolutamente nada. Enquanto isso, quem tinha coragem para falar, do jornalista ao presidente, era perseguido. Só para vocês saberem, os únicos 2 strikes que o Paulo Figueiredo Show já tomou das redes sociais, no YouTube, foram justamente por causa de Covid. E aí fica claro que o objetivo da censura, como sempre, era nefasto, que é esconder de você, do público, uma série de informações, inclusive a origem chinesa do vírus. Então,
O que era fake news, na verdade, era real news. E o que os checadores de fato, que o Google mandaram a banana e que o Barroso está defendendo, o tal do senso comum, que é o senso comum dos checadores de fatos ganhos com convênio do TSE assinado pelo Barroso, era fake news. E é por isso que esses caras, é por isso que nós estamos dando um chute no rabo de todos esses caras. Por isso que esses caras perderam a credibilidade deles. E não vão recuperar. Não vão recuperar. O futuro do jornalismo está aqui. E o futuro do governo, porque agora, em 2027, a gente vai fazer uma coisa diferente. 2026 para 2027. A gente vai tomar o poder, que é uma coisa diferente de ganhar as eleições. A gente vai fazer isso através de eleições. Mas a gente vai efetivamente tomar o poder. É isso que o Trump está fazendo agora. Vocês vão ver. Vocês vão ver o que vem por aí. Quem avisa, inimigo é. Mas, enquanto isso, você não pode ficar esperando essa loucura que está acontecendo no Brasil. Então, nós, eu digo nós aqui, a Ludmila Lins Grilo, doutora, e eu, criamos para você a Imigrex, que é o nosso escritório